Seja bem-vindo a mais um Profissão Empreendedor, o podcast que pode mudar a estratégia da sua empresa. Afinal, um insight muda o jogo. Eu sou o João Neto e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque o assunto de hoje é o perfil comportamental no ambiente corporativo. Por que ter uma equipe com perfis diferentes vai potencializar o seu negócio? Para falar sobre esse assunto, ela que é educadora parental e pós-graduada em neurociência, educação e desenvolvimento infantil, Gabriela Arruda. Seja bem-vinda, Gabi. Oi, João. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e bora lá contribuir para autoconhecimento. É isso aí. E como esse assunto ele é muito complexo, eu também chamei aqui mais uma pessoa para complementar esse assunto para o ambiente corporativo. Ela que é graduada em Marketing e Propaganda, MBA em Gestão de Pessoas e especialização em Planejamento Estratégico com ênfase em Gestão de Pessoas, analista de mapeamento de perfil comportamental. Andréia Zen. Seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser o episódio, porque duas pessoas desse nível aqui não tem como ficar um negócio, né? Vai ser legal. Vamos lá. Gabi. Diga. Você que trabalha... Eu falei aqui, né, antes aqui na sua apresentação, que você trabalha com educação e desenvolvimento infantil. Aí quem está assistindo a gente aqui fala, mas o que o desenvolvimento infantil tem a ver com a minha empresa? É tudo. Tem tudo a ver com o teu negócio. Fica aqui com a gente que você vai entender. Gabi, fala um pouquinho pra gente o que são os perfis comportamentais e por que eles são tão importantes dentro de uma empresa. João, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o perfil comportamental pela teoria do DISC. O DISC foi desenvolvido por um psicólogo, que é o William Moulton Marston, e ele desenvolve 4 tipos de características para as pessoas. Então, a gente tem a característica do dominante, do influente, do estável e do conforme. É por isso que a gente chama de DISC, né? D-I-S-C. Certo. E a nomenclatura vem do inglês. Então, resumidamente, senão a gente poderia falar 1 hora só sobre esses 4 perfis. O perfil comportamental, ele determina características próprias de trabalho, de funções que a pessoa vai desempenhar dentro de uma empresa. Então, por exemplo, a Andréia até pode trazer um pouco para a gente mais voltado para a área da carreira, mas as características de comportamento, elas determinam a ação da pessoa. Então, um dominante, por exemplo, é aquela pessoa mais decidida, efetiva, que faz acontecer. Conhece gente assim? Conheço bem. Que questiona bastante. Que questiona, que está sempre certo, né? Nunca está errado. As pessoas é que erram, ele nunca erra. Mas são pessoas focadas em resultados, elas querem bater meta, elas querem alcançar patamares, elas querem crescer na carreira, elas são movidas com um combustível muito acelerado. O influente, por exemplo, ele já é uma pessoa mais comunicativa, gosta de pessoas, é sociável, né? Tem o prazer em interagir com os outros, gosta de acertar, às vezes é um pouco teimoso também nas tomadas de decisão. Tem tomada de decisão emocional, não racional, diferente do dominante, que a tomada de decisão já é mais racional, voltada para o resultado. Eu já escutei falar, até vocês me corrijam se eu estiver errado, que o influente é o Tasmania da empresa. De uma certa forma né, André? É fácil ver um influente, um comunicador no ambiente. Ele está sempre aparecendo. Gosta de conversar muito, né? E eu brinco que a frase muito característica do dominante ou do executor é missão dada, missão cumprida. É o vamos fazer, né? É o vamos BOP, fazer, né? Vamos fazer. Missão dada é missão concluída. Eles são ótimos líderes, né? Os dominantes. Os influentes também são líderes. A diferença é que o influente ele tem uma pegada mais emotiva, sensível. Então, ele se preocupa com o que vão pensar daquela opinião dele. Ele não é que ele se preocupa muito com o outro. Na verdade, o influente ele tem um ego muito grande. Mas ele se preocupa com a sua opinião sobre ele, o que você pensa sobre ele. Então, isso faz ele ser um pouco mais sensível nas relações. Já o dominante, não. Você tem 2 trabalhos, de gostar e de desgostar e de gostar de novo. É racional, né? Totalmente racional. É 8 ou é 80? É racional, bem racional. Mas, assim, os 2, dentro de uma empresa, eles fazem as coisas acontecerem. Então, eles movimentam mesmo o ambiente onde eles estão. Seja uma sala de trabalho, seja uma reunião grande, seja um evento lá fora.
Então, onde a gente vê um perfil dominante, um perfil influente, a gente vê as coisas movimentando. Certo. Nada é muito parado. Até porque eles não gostam de rotina. E nesses dois perfis, eles são muito voltados para as pessoas. Então, acaba ficando mais evidente porque eles estão entre as pessoas. E aí, com as particularidades que a Gabi comentou, mas eles estão muito frequentemente numa liderança. Seja pela comunicação, o comunicador é mais, né, vamos junto, vamos fazer junto. O executor ou o dominante, ele já é mais de fazer. Então, são líderes que precisam ter entendimentos. E todos eles, né, não só desses dois, mas dos 4 que a Gabi vai falar, todos eles têm pontos fortes e pontos a serem cuidados, né? Se passar a mão, se tiver um desequilíbrio aí dá uma derrapadinha na curva, né? Precisa ter o equilíbrio. E essa questão da liderança, às vezes a gente tem um funcionário, você pode ter um funcionário que ele nem tem um cargo de liderança, mas ele vai se destacar. Né? Sim. Ele não vai conseguir ficar quieto esperando o outro falar. Ele vai chegar à frente. Ele vai falar na frente. Ele vai querer tomar a decisão. Ele vai querer fazer, a ideia vai vir dele. Então, existem as exceções, claro, porque você falou no começo, né? O que a infância tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Tudo a ver, porque a criança que a gente foi é o adulto que a gente é hoje, Sim. né? Então, em alguns cenários, a gente vai encontrar alguns influentes mais fechados, mais introspectivos, mas não necessariamente que eles sejam assim de fato. Talvez eles estejam, nesse momento, sendo dessa forma, agindo dessa forma, por outros fatores, né? Que desencadeou esse tipo de comportamento por aquilo que ele viveu na vida, na infância, na adolescência. Mas, via de regra, o dominante ou o influente, ele vai se destacar no mercado de trabalho, seja em resultados alcançados ou seja na própria liderança mesmo. A diferença é que a liderança de um dominante, ela vai ser mais rígida, dura, né, Andréia? Mais assertiva, né? Mais assertiva. E a liderança de um influente é mais amigável, né? Ele é amigo de todo mundo. Uma vez eu até atendi um oficial de justiça. E o oficial de justiça bate a porta das pessoas. Sim. E ele vai para levar informação ruim. Mas ele era influente. Então, ele virava amigo das pessoas. Eu tenho uma informação ruim aqui para você, mas... Às vezes, ele tinha que fazer uma apreensão, uma busca, às vezes até de pensão alimentícia, né? Que daí você acaba tendo que pagar a pensão que você não pagou, e senão, enfim, da cadeia e tudo mais. Mas ele, cara... não quero te levar, né? Mas vai pra camaradagem isso, já. Ele vai, por conta dessa parte influente, que ele gosta de agradar, ele gosta de ser amigo de todo mundo. Já o estável e conforme, ele tem uma outra característica. O estável ele é mais introvertido, mais observador, mais analítico, metódico. Então, ele não faz questão da liderança, de aparecer, de se destacar. Ele fica na dele, quietinho no cantinho, observando, anotando, tomando nota. Né? Normalmente, no mercado de trabalho, ele vem trabalhar na parte administrativa, na parte de RH, né? Porque eles gostam disso, né? Números, introversão, né? Então, aqui, eu, computador, meu papel. Mais planejamento, né? Mais planejamento. Eu no meu canto. Só que a diferença do planejamento do estável é que a pessoa mais estável, ela planeja, porém, a criatividade não pode vir dela. Entendo o que eu vou falar. Ela pode até ser criativa, mas ela prefere muito mais colocar em prática algo que já foi criado, provavelmente por um dominante ou influente, ou até mesmo um conforme, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque, assim, se você joga uma bomba na mão de um estável, no mercado de trabalho, na tua empresa, você tem um funcionário estável, você quer que ele resolva esse problema, mas você não dá um norte para ele. Você não mostra um caminho. Resolve. Isso tá aqui, ó. Gera uma aflição. Resolve aqui. Gera uma aflição. E aí sai do contexto, da normalidade, aí trava. Sai do controle dele. Aí trava, sai do controle e trava. E só vale lembrar também que a gente está falando aqui de líderes. Líder não necessariamente é o chefe. Né? A gente está falando do mundo corporativo, tem várias pessoas que não exercem a função do quem manda, mas tem a função de líder. Então, tem que ter esses entendimentos e, às vezes, o difícil é quando um que seja subordinado exerce mais função de liderança do que o próprio chefe. Então, isso aí é muito característico dos perfis comportamentais. O estável ele vai ser mais nesse patamar, mais na introversão, introspecção,
Execução, sim, mas desde que exista um planejamento onde ele possa seguir isso. Já o conforme, ele também vai para essa linha da introversão, da introspecção, só que ele é mais perfeccionista, ele é mais metódico, ele é mais exigente, também mais racional. O estável, ele também é mais afetuoso, mais sensível, mas diferente do influente. O influente, ele tem uma sensibilidade aflorada. Todo mundo sabe que ele está na empresa. Uhum. É aquele funcionário que chega dando bom dia para todo mundo. É o Silvio Santos, É o pra Silvio- todo mundo Entendi. pensar. Aquele que já chegou chegando. Entendi. O Mas estável, o Silvio ele... Santos, falando de Silvio Santos, eu acho que ele não é o conforme, né? Ele é um comunicador alto. É influente, né, o Silvio Santos. Se não tiver um pouquinho de dominante também. O conforme, ele acaba sendo o risonho, né? Também, né? O conforme, ele não é risonho. Porque o conforme, ele é chato, introspectivo. entendeu? A pessoa que olha para um perfil e ela não conhece de perfil, ela vai rotular o comportamento daquela pessoa. Certo. Então, o conforme vai ser o chato. Aquele que entra, esquece de dar bom dia. Aquele que senta, faz o que ele tem que fazer, levanta e sai. Ele não tem uma proatividade. Ele foi contratado para fazer isso, ele vai fazer isso e acabou. Tchau, obrigado. Tchau. Ele é obrigada. voltado a processos, não a pessoas. Então, ele tem um mundinho dele paralelo às pessoas. Ele está lá preocupado com o processo. Então, que às vezes pode ser tido como mal educado ou antipático, justamente que o foco dele está no processos. Certo. E nem sempre é. Nem sempre É que ele só não é característico. sociável, entendeu? É. Ele não tem a necessidade de ser sociável. Na contabilidade existem muitos conformes. Muitos conformes. Muitos conformes. Posso falar para vocês, como eu sou contador, muitos conformes na contabilidade. Diferente de mim, né, que falo bastante e tal, mas muitos conformes na contabilidade, viu? Conheço bastante. Mas e você? É dominante? Ó, pelo que a gente falou aqui, a Gabi e a Andréia falaram aqui sobre dominante, influente, conforme, estável, né? Primeiro, e conforme. Você já se identificou com algum desses perfis? Tome nota aí, principalmente se você for estável, né? É verdade, boa. Se for falei pra analítico, vocês. já colocou tudo na planilha. Eu falei pra vocês, todos os podcasts que nós gravamos é uma aula. É uma aula para o empresário, né? Então, por isso que eu falo, tome nota. E aí vale lembrar que a gente está falando aqui de perfil comportamental. É muito comum muita gente procurar no Google e fazer aquelas pesquisinhas Isso, internet. verdade, bem lembrado. Mas nós, enquanto profissionais, temos um sistema específico para isso. Então, não vai no achômetro, né? Porque a gente vê muita coisa na internet que a pessoa faz lá pesquisa, faz um teste, porque é feito o perfil comportamental através de um teste. Certo. Então, sai, às vezes, informações que não condizem com a realidade. Então, isso é bem importante, né? Principalmente falando no trabalho, né, no empreendedorismo, tem que tomar cuidado disso. Tem que pegar profissional que tenha eu, por exemplo, trabalho pelo Profiler, né, no DISC. Então, é uma plataforma que é correta, que faz realmente esse mapeamento correto. Né, não ficar no achômetro. Até Tem porque... várias ferramentas Sim, que várias. são específicas para fazer esse teste. Exato. Tem várias linhas, né, que utiliza o DISC, mas na hora da devolutiva de perfil é que você vai ter o seu feedback mais efetivo, assertivo. mais assertivo. Você Até usa porque existe... Você usa O qual? Solids da Profiler. E você o usa dela é CIS, mais né? voltado, eu uso o CIS, é mais voltado para a carreira Isso. mesmo, Ah, para a área certo. empresarial. O meu, ele é mais amplo. Certo. A gente consegue trabalhar também a questão da carreira, mas trabalha questões pessoais, familiares e tudo mais. Legal. Mas existe uma coisa importante, a gente está falando de 4 tipos de temperamentos, né, de perfis, porém eles têm combinações. Então, assim, às vezes a pessoa que está aqui assistindo a gente, ela pode dizer, eu me identifico nisso, mas eu também sou assim, Sim. né? Eu gosto de ficar na minha, mas eu também gosto de conversar. Às vezes eu quero ser líder, às vezes eu quero só ficar no meu canto. Mas não estou entendendo, porque existem as combinações. Então, é padrão, é normal a gente ter até 2 combinações, mas existem quem tem 3 combinações. E são Que perfis são mais raros. afloradas. Essas combinações são mais afloradas, assim. Por exemplo... Porque todo mundo tem um pouquinho de cada um. Todo mundo. Todo mundo tem os 4. E tem 2 que são, geralmente tem 2... 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 que são predominam. mais elevados, são predominantes. Se a gente for fazer assim, uma forma de explicar, né? É como se a gente estivesse vendo um iceberg. O que está acima da água, aquele
pico lá de gelo, são as características predominantes do perfil comportamental. Não significa que não tenha os outros 2 ou algum a mais. Todos nós temos 4, mas normalmente 2 é o que mais tem de predominância. Ou, às vezes, tem pessoas que têm 1 como predominante alto e os outros 3 estão menos expressivos, Pode né? existir, então, de ter só um, que Sim. é Pode. predominante, e 3 que são mais e que baixos. não é muito legal para a relação pessoal. Por quê? Aí eu tenho um extremo, né? Vamos imaginar que eu sou só o executor, só o dominante. E eu tenho um dominante de 86%, porque a gente tem de 0 a 100%, né? Então, imagina, essa pessoa ela vai ser 100% do tempo focada nesse resultado, nesse padrão assertivo. A emoção predominante dela é a raiva. E aí eu não tenho um outro perfil que equilibra o meu comportamento. Então, as relações se tornam muito difíceis. Assim também como quando eu tenho perfis opostos. Por exemplo, um dominante, ele é o executor, ele faz acontecer, a emoção dele é a raiva. O estável, a emoção dele é a segurança, ele é introspectivo, ele é mais lento na tomada de decisão. E eu posso ser uma pessoa com os 2 perfis. 2 extremos, totalmente. Um acelera e um freia. Ah, olha, que legal. O que acontece? A maioria dessas pessoas acabam em remédios, às vezes até de bipolaridade, sem necessidade. O que falta é autoconhecimento. E assim, existe algum procedimento, alguma técnica, por exemplo, que eu posso... Por exemplo, eu tenho esses 2 que são 2 perfis. Opostos. Eu quero não ser mais tão conforme e fazer algum procedimento, aulas, enfim, estudos, e que eu posso mudar o meu comportamento ou não? O comportamento, sim. A essência, não. Então, a gente estava até aqui falando nos bastidores, antes de iniciar, né? A minha mudança no meu temperamento. Então, eu sou conforme nata, DNA, genética. Mas muitos dos meus comportamentos, as pessoas olham e acham que eu sou influente. Então, pelo meu autoconhecimento, o que eu aprendi, a minha evolução, o meu entendimento sobre a minha infância, a minha história de vida, me fez flexibilizar com mais facilidade. Houve uma adaptação, né? Uma Para a adaptação. realidade da vida dela. Certo. Então, assim, a pessoa, ela nasce com esses perfis predominantes, certo? Esses 2 perfis predominantes, sejam eles quais forem. Mas mesmo que ela estude, se adapte, quando ela for fazer, se ela fizer daqui 10 anos o mesmo teste, Vai dar a mesma vai dar a mesma predominância. Vai dar. O que muda a Legal. situação, né? Entendi. E aí, por isso que a gente está falando do autoconhecimento. Isso que é importante, independente do mundo corporativo, ou como a Gabi trabalha com adultos, né? Trabalhar a criança interior. É importante você ter esse conhecimento. Porque para quem tem uma dominância alta e percebe que não tem muita paciência, se percebe que no trabalho, ou na família, ou na vida de uma forma geral, a falta de paciência, porque tem um executor, um dominante alto, fala, isso está me atrapalhando. Então, vou me adaptar, tendo o autoconhecimento, adaptar para que consiga ter um equilíbrio. Porque, como eu falei no começo, todos os perfis têm pontos positivos e pontos a serem melhorados. E quando você identifica o que é bom, o que é ruim, você tem um entendimento melhor de como você pode melhorar, enquanto profissional e enquanto pessoa. E, assim, essas perguntas não estão na nossa pauta. Mas é normal, né? Mas vamos lá. Era uma pergunta que já estava na minha cabeça para fazer. Não existe um perfil que seja melhor do que o outro, né? Uhum. Por exemplo, quem está assistindo a gente ou escutando. Pô, então, vou falar aqui, né? Dominante, se eu for influente, o perfil influente é melhor do que o perfil dominante. Isso não existe. Ou, o perfil conforme é melhor do que o influente. Não existe isso. Não. Não existe por quê? Cada um vai servir naquilo, Exato. né, que é preciso. Então, se eu preciso de alguém mais centrado, analítico, para executar uma função dentro da minha empresa, então aquele perfil ele vai ser necessário para mim. Imagina se o mundo tivesse só dominantes, a guerra que seria, Sim. né? Pela a todo busca mundo pelo é igual. poder. Ou só analítico. Que Ou só não ia acontecer analítico, nada. não ia Ia acontecer ficar avaliando, acabou o mundo. Avaliou e não Exatamente. fez nada. Entendi. Então, é o equilíbrio. O que acontece, João, é a visão equivocada da pessoa que tem aquele perfil. Aí, vou falar bem rapidinho pra gente não sair do foco empresarial, tá? Certo. Mas, por exemplo, se eu fui uma criança dominante, a criança dominante, ela vai sofrer muita represália e cobrança, porque ela é uma criança ativa. Então, eu cresço com o pensamento de que ser como eu sou é ruim.
Aí eu olho para o outro, que é mais calmo, que é mais tranquilo. E minha mãe sempre falava, ó, seja assim, você tem que ter mais paciência, tem que ser mais como aquela pessoa, como fulano, como seu primo. Então, eu acredito, eu me torno um profissional, eu vou para o mercado de trabalho, eu acredito que ser como aquele outro seja melhor, pelos rótulos que eu recebi. Então, no dominante é muito difícil. Um dominante, ele gosta de ser dominante. Até porque no mercado de trabalho ele tem muito resultado. Certo. Mas quem normalmente não gosta é o estável. O estável, ele sempre vai olhar para ele como, eu não sou como aquele rapaz, eu não exerço o cargo como ele exerce, eu não sou capaz de liderar uma empresa como ele lidera. Então, ele sempre vai se sentir inadequado. Mas ele tem outros valores. Isso. É aí que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento que a Andrea disse. É que somos únicos. Em qualquer ambiente que a gente vai, é único. Ninguém vai ser que nem o João, que nem a Gabi. Então, esse aqui é o bom, falando do mercado de trabalho, é conseguir absorver daquele profissional o que ele tem de melhor. Então, conseguir potencializar as qualidades. Porque defeito ou pontos de melhoria que é difícil, vai acontecer com todas as pessoas. E a gente cai naquela situação, né? Normalmente, as empresas contratam pelas técnicas, mas demitem de uma forma muito grande por causa de competência. Aí que tá. Quais são os perfis, né? Quais são os prejuízos de se contratar, então, um funcionário, um colaborador, sem o conhecimento do perfil comportamental? Porque hoje as empresas, tá uma loucura para você contratar hoje. Tá difícil, não tá A gente gravou fácil. um pod aqui, acho que vai até pro ar ainda, que tá muito complicado de contratar, de encontrar pessoas e de encontrar pessoas adequadas naquele determinado cargo. Então você tem que ser muito assertivo. Sim. Sim. Eu fiz uma contratação e eu falei, eu quero uma pessoa que tenha o perfil tal, porque ela vai trabalhar nessa função. Aí eu te faço uma pergunta. E para ter esse perfil X do funcionário, o que normalmente a gente vê, falando mais aí na parte de gestão de consultoria, né, de cargos e salários, normalmente as empresas não têm estruturado o que aquele cargo vai ter de atividade, quais são as competências necessárias para aquele cargo. Sim. E, além disso, qual que é a cultura da empresa? Porque, de repente, eu falo, eu quero um vendedor, pensei no executor. Mas se o dono da empresa for uma pessoa que não permite que o funcionário haja Autonomia, de autonomia, não vai dar certo. Não Você vai vai. pegar um executor, é como se você pegasse uma mola e ficasse apertando. Uhum. Esse executor vai ficar completamente frustrado. Você não pode fazer isso. Vende aí, mas você não pode fazer entendeu? isso. Então, não adianta só falar, não, vendedor, de uma forma geral, é um executor. Não, qual que é aquele perfil daquela empresa? Quem que é o líder dele? Quais são as atividades que ele vai desenvolver? Então, eu falo que, normalmente, a gente tem muito o que eu chamo de RH Frankenstein nas empresas. Cada coisa é jogada. Precisa conversar. Então, se faz uma contratação com perfil comportamental, que eu acho que é excelente, tem que ter uma tarefinha de casa anterior. Qual que é a cultura da empresa, qual que é a forma que a empresa trabalha, quem são os líderes e como aquela empresa vai trabalhar. Se eu precisar contratar uma pessoa, você faz essa análise. Sim. Andrea Zen Consultoria, aqui. Ela é consultora de negócios. Exato. Explica um pouquinho mais aí, rapidinho. Porque o que a gente vê? Para fazer uma contratação, o ideal é que tenha, primeiro, eu falo, a cara da empresa, a cultura da empresa. Todas as empresas têm uma cultura. Seja ela porque o empresário já desenhou, limitou o que é, ou é o jeitão que os funcionários colocaram na empresa. Então, são dois mundos diferentes. Mas, então, qualquer empresa tem uma cultura. E aí, quando você vai contratar alguém, tem que saber o que aquela pessoa vai fazer, o que ela vai trabalhar e até onde que ela pode circular. Então, de repente, funções que precisam vamos pegar ali uma pessoa que precisa olhar dados, números. Então, normalmente pensa, é uma pessoa analista, né, que ela vai lá olhar números. Se colocar um executor ou um comunicador que gosta de conversar, passou alguém lá, ele já vai perder o foco, não vai conseguir fazer aquilo. Porém, tem que ter essa junção. Tem um meme na internet que o pessoal tem ali a pessoa trabalhando, aí atrás da cadeira dele está escrito assim, não converse comigo porque eu preciso fechar a folha de pagamento, senão eu vou conversar com você o dia Eu inteiro. eu até usei nas minhas redes Perde. sociais isso aí, porque é um influente, esse é um influente. E estudos mostram, né? Quando você para de fazer um trabalho, até que você retome e volte naquela concentração, se perde. Para uma pessoa mais no perfil de planejador, a tomada
é mais rápido. Agora, para um comunicador, um influente, nossa, passa, você vai só fazer um negocinho ali, já esqueceu o que tinha que fazer, como que tem que fazer. Então, por isso que precisa ter esse entendimento. E eu vou mais longe ainda. Não adianta ter o cargo descritinho, não adianta ter o perfil, se não tem a gestão que entenda isso. Porque então tá lá, contratei um executor, mas eu, enquanto líder, não sei como lidar com esse executor, porque a Gabi falou, essa pessoa vai longe. E aí eu não sei como dar um feedback adequado, eu não sei como conversar, eu não sei como cobrar. Então, e cada perfil tem uma forma de dar um feedback, cada perfil tem uma necessidade diferente. Então, ter o perfil comportamental para dizer que está na onda da contratação, não adianta. Precisa ter o contexto todo, para que de fato funcione. E o prejuízo, se a gente não entende disso, a gente perde tempo, dinheiro e resultado. Com certeza. Porque para você treinar uma pessoa, ela pode saber o que ela vai fazer e já ter experiência no cargo. Mas você tem que treinar para trabalhar dentro da tua equipe, a forma como a tua empresa trabalha. Então, vai tempo dedicado, né? Sim. Energia dedicada. Tempo é dinheiro. Sim. Passou um dia, exatamente. Você perdeu. Aí vamos supor que você fique lá 3 meses, 6 meses com esse funcionário, investindo nesse funcionário. E você viu que o cara Não deu certo. Você perdeu. Ou seja, além do currículo, nós precisamos avaliar o comportamento da pessoa antes de fazer a contratação. Toda empresa deveria fazer um teste de perfil comportamental antes da contratação. Aqui na empresa mesmo, na Arruda Produções, a gente só contrata mediante teste de perfil comportamental. A gente não faz a devolutiva com o funcionário, né, que ofereceu o currículo. Mas a gente manda o teste, ele vai responder, e aí a gente vai avaliar, e aí, de acordo com essa análise que a gente faz, a gente contrata ou não contrata. Isso é importantíssimo. Porque aí é mais assertivo, você está contratando realmente, você sabe, o próprio software que a gente trabalha, quando você faz o cadastro das pessoas e elas respondem o teste, a gente consegue filtrar. Para você ter uma ideia, tem empresas que podem contratar esse software e falar assim, eu quero que você traga para mim 30 currículos de pessoas em potencial como vendedor. Então, se eu tenho já um banco de dados grande na minha empresa, como analista comportamental, eu filtro no sistema e ele vai jogar para você 30 currículos, já com aquele perfil comportamental. Então, olha o ganho que o dono da empresa ele tem em relação até a entrevista efetiva de emprego. Sim. Porque, fazer entrevista de emprego não é fácil, nem para quem está sentado do lado de lá, nem do lado de cá. Tem um e amigo o tempo meu... que você acaba investindo nisso, às vezes desnecessariamente, porque a pessoa não tem o perfil. As diferenças contribuem para a evolução da equipe. Então, de repente, está com uma equipe lá que é todo mundo influente, mas então está precisando, de repente, uma pessoa que é mais executor para dar uma forçada. Então, é interessante, a gente fala isso que é o match, né? Tipo, como que está dando a equipe, como está juntando. E quando cada um entende, eu sou X, você é Y, até eu acho que a empatia muda. Só que a gente não consegue pegar isso na entrevista. Eu vou fazer na entrevista, eu não vou conseguir entender o perfil dele. Né? E aí a diferença, quando você tem o perfil comportamental, você tem a descrição de cargos, você não vai fazer perguntas direcionadas para a técnica, você vai fazer perguntas voltadas para as competências. Porque daí você consegue amarrar o que está mostrando ali o perfil comportamental com os valores da sua empresa, com a cultura da sua empresa, e ver se de fato está tudo ali fazendo um trabalho e falar, não, porque eu falo que o teste de perfil de comportamental, ele não é o que vai validar sim ou não. Ele vai te ajudar quando você tem todo esse trabalho. Então, vai dar uma confirmação. Você fez uma entrevista e está seguindo para essa análise mais de competência, porque às vezes você pega uma pessoa que não tem muito conhecimento técnico para uma função. Só que é mais fácil treinar a parte técnica. Agora, tem parte de comportamento que... Aí a Gabi, que trabalha com os adultos, tem um monte de adulto que parou lá na infância. Que você não consegue mudar o cara. Mas, João, sabia que a gente consegue ter uma noçãozinha só de olhar para a pessoa? Porque existem alguns padrões. Padrões de comportamento. De comportamento, de vestimenta, de estilo de cada perfil. Então, tem até um livro, que eu vou dar de dica aqui para quem está assistindo, ouvindo a gente, que chama Decifre e Influencie Pessoas.
Decifre e Influencie Pessoas. Ele fala sobre o DISC. Ele é bem completo, esse livro. É bem bacana para qualquer área, seja a tua área pessoal, familiar, profissional, relacionamento. É um livro bem é legal amplo. Que ele faz você pensar quem é você, faz algumas perguntas que você começa a falar, quem sou eu? É bem legal. Bacana esse livro. E nesse livro, é a teoria em si, né? A gente consegue filtrar. Porque, assim, o perfil influente ou dominante, ele vai ser mais ousado. Então, a pessoa que chega para uma entrevista e ela tem esse perfil, ela vai aparecer mais sem dizer nada, entendeu? A roupa que ela está usando, a postura com que ela anda, o porte dela, o cabelo, se ela é mulher, ela vai estar mais maquiada, com brincos maiores, com cabelo mais volumoso. O estável conforme, ele sempre vai ser mais básico. Então, mais socialzinho, mais reservado, sabe? Aquele perfil mais introspectivo. Então, você consegue perceber aquela pessoa que você olha, parece que ela é tímida, mas não é que ela é tímida. Ela não gosta de aparecer, ela não gosta de chegar chegando, sabe? Sim. Então, quando você estuda o perfil, seja lendo um livro, seja fazendo um curso ou contratando um profissional, você começa a filtrar isso. E é bacana porque a gente começa a sair na rua, a gente começa a observar as pessoas. É muito engraçado, né? E a gente vai reconhecendo pelo comportamento, aquele que chega chegando, aquele que chega achando que ele é dono da razão, aquele que chega só olhando, aquele que não olha para ninguém, né? Que é o conforme. Uhum. Então, a gente começa a filtrar os comportamentos. Então, dá para a gente ter uma noção, sim. Até o próprio empresário que está contratando, ele consegue ter uma noção. Eu tenho um amigo que vocês conhecem, que ele fala assim, ó, a pessoa que está sendo entrevistada, ela já está contratada, mas ela vem para se descontratar. Verdade. É porque você selecionou o currículo. E aí vai uma dica também sim. para quem faz as entrevistas. Normalmente, ainda mais essas pessoas que são mais introspectivas, quando vão para uma entrevista, elas vão numa zona de conforto zero. Então, é interessante que o entrevistador consiga fazer aquele quebra-gelo, sair um pouco daquela conversa muito batidona, para que você consiga pegar a essência. Porque para um comunicador, para um influente, ele vai falar de boa. Mas para uma pessoa que já é mais analítica, mais planejadora, para ir chegando pra e ela se mostrar. Então é interessante que quem esteja ali fazendo a entrevista tenha esse entendimento também, que para cada perfil, e aí se já está sabendo qual que é o cargo e qual que é a competência, já consiga também ter ser mais maleável. Porque a gente vê que tem entrevistadores que são muito duros. O cara só vai lá e faz as perguntas que tá na pauta dele ali, ó. Isso. Ah, onde você mora? Quando você... Parece onde você que tá mora? indo... Com quantos filhos você tem? Enfim. E aí foge... São perguntas que eu tô inventando aqui agora. Mas então, aí foge da questão de competências, Sim. né? Então, foge da questão de qual que é o perfil dessa pessoa e desse cargo. Então, por isso que tem que pensar de uma forma mais macro. E aí, no caso, é interessante a empresa, então, contratar pelo perfil do colaborador. E não só pelo currículo ou pelo plano de competência ali da empresa, enfim. Eu falo que depende muito do cargo. Se for um cargo que é muito técnico, tem vagas que você não acha pessoas que sabem aquilo, parte técnica, né? Mas são algumas situações. Então, às vezes, não tem muito como escolher, que você acaba pegando o que tem. E aí você tenta, né, ir trabalhando as partes comportamentais. Não é fácil, porque, como a gente falou, mas de uma forma geral, quando você tem o equilíbrio dos dois, o que a pessoa precisa de técnico e sabe que a competência está dentro ali do perfil comportamental, lógico que facilita o dia a dia de quem está contratando, de quem vai fazer o treinamento. Isso é meio caminho andado. Na verdade, são os dois, né? Se você contrata também só pelo perfil comportamental, às vezes a pessoa não tem a competência que a empresa gostaria. Se você contrata só pela competência, às vezes eu trabalhei em várias empresas exercendo aquela função, mas eu nunca, de fato, amei estar fazendo aquilo. Então, eu não me supero dentro da empresa. Eu não visto a camisa, eu não faço a empresa crescer. Então, também não é vantajoso para a empresa. Eu vou bater meu ponto. Exato. Exatamente. E acho que o bom é esse equilíbrio de quem é a pessoa tecnicamente e de quem é a pessoa de uma forma de comportamento. Eu falo que a gente é uma moeda com os dois lados, né? Tem a técnica, tem o comportamento, tem a gente como funcionário, tem a gente como pessoa, mas é uma coisa só. Então, tem que juntar tudo isso e ver entre os candidatos quem que se aproxima mais. Então, um não exclui o outro, acho que um complementa o outro. Sim. Hoje em dia, se contrata muito mais por currículo. Sim. Né? Mas se demite pelo comportamento. Olha, essa fala foi
Você contrata pelo currículo que você, né, tá procurando ali as competências da pessoa. Você não se liga na parte comportamental e você acaba falando, cara, você não deu certo, mas não é porque você não tem competência. Exatamente. É porque você não está se adequando nesse lugar que você está trabalhando. Às vezes tem um vendedor que era muito, muito bom em uma empresa, ele era forte em bater meta, ele era, né, assim, em cima da meta, mas de repente se ele vai para uma outra empresa, tudo que ele era em uma não deu certo na outra. Porque essa pessoa deixou de ser boa? Não. Porque a empresa mudou, a equipe mudou o contexto. Então, a gente fala às vezes assim, vai lá, dá essa descrição de cargo, vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe isso. Para cada cargo, para cada empresa, existe uma formatação única. Assim como cada um é único. Porque cada empresa tem a sua cultura. Exato. Às vezes a empresa tem uma cultura de uma forma, outra já é mais bagunçada, outra o executor ali, ele já é um cara mais... não, vamos deixar a cultura da empresa organizada. Sim. O outro já é mais... Fala, não, vamos fazer, o negócio é dar resultado. Você pega uma empresa que é familiar, tem um ritmo completamente diferente de uma empresa que é multinacional, uma empresa que é focada para números. Em resultado. Exato, então são ambientes diferentes. Ambientes totalmente diferentes. Vou te dar até um exemplo. Uma mãe me procurou uns tempos atrás querendo fazer uma devolutiva de... esqueci o nome. Como que chama quando a gente faz para carreira, para vestibular do filho? Vocacional. Teste de aptidão, né? De vocacional. Ela me contratou para a gente fazer essa questão com a filha que ia prestar vestibular. E a filha chegou para mim, ela é uma estável influente. Então, ela é totalmente voltada para pessoas, nada resultado, super comunicativa, sensível, afetuosa. E ela queria fazer vestibular para medicina. Que área da medicina? Neuro... Não sei, gastro, ela queria trabalhar com esse tipo de competência dentro da medicina. E quando a gente fez o teste vocacional para ela, na devolutiva vocacional, ela não tinha nenhuma característica para ser médica nessa área. Eu falei, se você for trabalhar na medicina, talvez a dermatologia, né, que vai te dar uma chance maior de trabalhar com a parte estética, relacionamento com mulheres. Externo, né? É um resultado mais intimista, não é aquela coisa de... Ela quer fazer neuro, cirurgiã, é muito perfeccionismo ali. Ela tinha que ser um conforme, um dominante, voltado em resultado. Então, por que ela estava escolhendo aquela profissão? Porque os valores familiares eram em relação ao econômico. Então, ela estava buscando o dinheiro. Sim. E aí depois vem a frustração. E aí vem a frustração. Porque o que eu estou querendo dizer com isso para você? Quando você contrata o teu funcionário pelo currículo, às vezes a carga que ele está trazendo da adolescência, da infância, do entendimento dele na faculdade é equivocada. Mas ele executa aquela função. Só que ele vai fazer o arroz com feijão dentro daquilo. E ele nunca vai ser feliz a ponto de ter ideias, de empreender dentro da empresa, de querer vestir a camisa, como a gente estava falando agora há pouco. Porque ele escolheu uma profissão, um cargo, porque falaram para ele que era bom, falaram que dá dinheiro, porque meu pai trabalhou com isso, porque minha família veio disso. Então, eu fui condicionado àquilo, mas aquilo não é o meu perfil. Tanto que, quando eu comecei a conversar com a garota, ela percebeu que o que ela quer é marketing, que é a área dela. Entendeu? Nada a ver. E ela saiu feliz da vida. Mãe, eu vou fazer marketing e eu quero estudar marketing e eu quero fazer publicidade e propaganda. E ela saiu feliz. Se descobriu. Então, você imagina uma garota dessa trabalhando numa empresa de marketing, de publicidade. O céu é o limite para ela. Sim. Porque ela vai estar fazendo o que realmente é característico dela. E se todo mundo, antes de entrar numa faculdade, tivesse a oportunidade de estar buscando ali entender qual que é o teu perfil de comportamento, eu acredito que a gente teria profissionais muito mais capacitados e também assertivos, com certeza, nas empresas. E felizes, sim, né? E porque estão trabalhando em algo que tem uma satisfação. Não é só pelo dinheiro. A gente vê várias pesquisas que mostram que dinheiro é bom, sim, mas que quando a pessoa está num trabalho que não gosta, acaba sendo mais pesado, demanda muita energia. Então, chega uma hora que o dinheiro já não está mais valendo a pena, porque a pessoa está sem energia. É que ele fala, nossa, segunda-feira, né? Já vê domingo, já começa a dar problema. Então, porque não está feliz. É mais ou menos assim, você pega um currículo, aí você fala, nossa, você quer contratar um vendedor, por exemplo. E aí você vê que ele já trabalhou em várias empresas como vendedor. Aí você pega o teste de perfil dele. E você vê que ele é conforme. Você fala, opa,
calma aí, como é que um conforme lida bem com pessoas? Como é que um conforme vai ser um bom vendedor? Se o conforme ele é preso a regras, ele gosta de introspecção, ele é perfeccionista, então ele não vai flexibilizar, ele não é um bom de Não vai conversar não é com o sociável. cliente. Para vender, você tem que, né? Conversar. Provavelmente ele entendeu em algum momento da vida dele que vendas daria dinheiro para ele. Sim. Que vendas traria algo que para ele é vantajoso. Aumentaria a remuneração dele por causa da venda. E provavelmente ele trabalhou como vendedor em alguns lugares e executou até dentro de um padrão razoável da empresa, porque ele é focado em resultado. Mas por que ele não permanece? Por que ele não cresce? Entende o que eu estou falando? E aí você contrata a pessoa só porque ele trabalhou em várias empresas como vendedor, só que aí você vai contratar 6 meses, 1 ano, vai investir nesse cara e você vai falar, não tá dando. Não deu certo. Por quê? Porque o cara tá na profissão errada e ele nem sabe disso. A própria pessoa não sabe que ele não tá no lugar que ele, de repente, se daria melhor. Não sabe, E a porque gente não tem volta lá no autoconhecimento. começo. Se todo mundo tivesse a questão do autoconhecimento, seria muito mais fácil. Mais fácil para o profissional. E se todos tivessem esse entendimento, seria mais prazeroso o trabalho. Sim, você se disponibiliza um trabalho que te faz bem, né? Então, e aí, como a Gabi falou, o céu é limite, né? Porque muitas vezes, não é só o dinheiro, não é só a remuneração. É o cara poder levantar da cama dele e falar, cara, eu faço o que eu gosto. Até porque daí o dinheiro vira uma consequência. Você trabalha onde você gosta, você vai fazer um trabalho bem feito. E uma vez que faz um trabalho bem feito, um começa a indicar para o outro. Então, o dinheiro vira uma consequência. E começa a vir de forma automática. Exatamente. E quando você faz o que gosta, você não trabalha, né? Você não trabalha. Mas vamos lá. Como que a gente vai lidar com os funcionários de modo que eles se sintam motivados a sempre produzir mais? É uma pergunta, assim, que acho que todo empreendedor, todo empresário gostaria de entender. Como que eu faço para esse funcionário vir trabalhar desse jeito que vocês estão falando todos os dias? Para ele produzir, ele ficar bem, ele se sentir bem, a empresa ter o resultado que está esperando. Como que eu faço o líder isso? ele tem que entender um pouco dessa parte de perfil ou contratar alguém dentro da empresa, no caso a Andrea, já fazendo merchan, aceito, para que essa pessoa vá direcionando a equipe como um todo. Mas cada pessoa tem uma linguagem, né? Então, por exemplo, como ela até trouxe aqui pra gente, a Andrea, num exemplo dela, o dominante, né, o que é o executor na linguagem da Andrea, ele precisa da liberdade, da autonomia. Então, se você tem um profissional assim, você é um chefe que você restringe demais as ideias, né, as iniciativas, você vai frustrar esse funcionário. Então, ou ele vai pedir demissão, ou ele vai trabalhar infeliz, ou você vai demitir. Você vai deixar a mola apertada, né? Exatamente. Então, resumidamente, tá, João? Porque esse é um assunto que a gente poderia ficar ali 1 hora só falando desses Cada pergunta critérios. que a gente tem aqui é 1 hora falando. Com certeza. Se você pegar um comunicador, um influente, né? Colocar ele num ambiente que ele não pode se expressar, igual eu fui uma vez visitar um cliente que trabalha com TI. São várias pessoas sentadas, uma do ladinho da outra. Se tiver lá uma pessoa que gosta de conversar, vai matar a pessoa, porque ele não tem como conversar. Então, você imagina uma pessoa que genuinamente é de falar, conversar, está num ambiente que não é adequado para ela. Aí é culpa do líder? Não, mas é aquele ambiente da empresa. Por isso tem que, voltando lá, tem que ver qual que é o cenário da empresa. Então, você vai colocar uma pessoa que é super entusiasmada num ambiente que não é dela, ela pode ir lá sendo flexível, até um ponto que ela não vai mais conseguir se automotivar. Ou você, às vezes, o empresário, né, não dá os subsídios adequados para que essa pessoa trabalhe de forma Eficiente. Isso é o estável conforme. É. Antes de eu trabalhar com isso, eu advoguei, né? Fui advogada. E eu lembro que uma vez eu trabalhei no escritório de advocacia que não tinha estrutura. Por exemplo, eu queria imprimir uma petição. A impressora não funcionava, eu tinha que conectar um fio no computador, que tinha que ligar no outro, que tinha que ligar no outro. Aí eu precisava de um carimbo, não tinha o carimbo, um grampeador, estava quebrado. No meu perfil, isso era morte para mim. Para mim também. Para você também? Para mim era morte. Eu precisava ter as coisas ao meu alcance. Mandei ali, tá pronto.
Ó, vamos fazendo. Eu precisava É. disso. Então, aquilo me desgastava num tanto. Era só um grampeador, certo? Sim. Não era nada demais, era só uma impressora. Mas aquilo me frustrava e eu trabalhava sempre sobrecarregada. Não fiquei muito tempo nesse escritório, fui para outro. E eu não entendia de perfil. Hoje eu entendo por quê. Então, a estrutura, ela é muito... Claro que todos os perfis gostam de trabalhar com estrutura. Mas para pra um uns pesam conforme, mais. para um estável, ele pesa muito mais. Porque se você não tem estrutura, você tem que improvisar, certo? E o improviso não pra é alguns não dá do certo. estável e do conforme. O improviso, ele é do dominante e do influente. Por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra num lugar, até o Vini foi lá montar para mim, e ele confiou na pessoa que estava lá. A pessoa que estava lá liderando o espaço é influentaça. Ó, vamos fazer o teste? Não, vai dar tudo certo. E o Vini também é influente. Vai dar tudo certo, ninguém testou. Aí foi uma conforme. Aí eu cheguei lá, falei, fizeram o teste? Tá tudo certo, fizeram o teste dela? Então, aí liguei com a dona da loja. Dela, então, não funcionou. Eu falei, mas o Vini não fez o teste? Não, mas é que eu falei pra ele que tava tudo certo. E ele, lógico que ele ia confiar, né? O Vini é paz e amor, vou confiar na pessoa. O que acontece? Essa pessoa teve que improvisar. Ela era dona da empresa onde eu ia palestrar. E ela que, de certa forma, deixou que não fizesse o teste que o funcionário foi para fazer. Sim. E ela falou, fica tranquila, vai dar tudo certo. Fica tranquila, eu vou arranjar um computador, vou arranjar outra televisão se eu precisar, mas vai dar tudo certo. Faltava meia hora para começar a palestra. Então, ela precisou improvisar e ela não se estressou com isso. Porque dela é até uma adrenalina positiva para ela ir atrás. Motiva. Para uns já mata. No final, olha lá, olha que lindo, temos a TV, tá tudo funcionando, tá vendo? Por que estressar? Agora, imagina se a dona, primeiro que se a dona da empresa fosse uma conforme, ela teria feito o teste. E se não tivesse feito por algum outro motivo e tivesse dado esse problema, desestrutura totalmente. Acabou a palestra. Não vai ter a palestra. E Cancela a palestra. Tivesse, E se eu não tivesse autoconhecimento, não fosse adaptada, eu já tinha tido ataque cardíaco. A gente fez um churrasco uma vez, faz um tempo. E aí, um dos pais foi fazer o churrasco. Gente, eu quase tirei foto. Eu nunca vi uma grelha tão certinha. Eram as linguiças com tudo muito. Pra mim, gerou até uma dopamina na hora que eu vi. Na hora que eu li aquilo, eu falei, eu nunca tinha visto negócio daquele. Os frangos são ali. Inclusive, vou até falar pra ele assistir, porque ele vai saber que eu tô falando. Mas foi uma coisa que eu falei, gente, tá tudo sincronizado. Você pega uma pessoa que não tem essa preocupação com organização, vai jogando uma coisa em cima da outra. Fala pra esse seu amigo que eu quero conhecer o churrasco dele. Gente, é maravilhoso. Comer, vamos pra parte de comer, né? Só pra comer. Mas, ó, voltando, só porque a gente falou do dominante e do influente, não falou do estável e conforme. Então, a estrutura pro estável e conforme é uma linguagem que motiva o funcionário e a segurança, né? A segurança e o passo a passo. Então, você dizer pro seu estável, seu funcionário mais estável, o que ele tem que fazer e mostrar para ele, só para ele ir lá e cumprir a tabela, né? Isso vai gerar uma motivação. Uma paz de espírito quando fala. E para o conforme também. Você não pode dar as coisas muito bagunçadas para ele. E não pode exigir que o conforme ele crie. Então, assim, ó, resolve isso aqui para mim. Mas como? E o problema é muito grande. Para o conforme, ele para. Ele para. Quando o problema é muito grande, ele para. Trava. Ele sabe como resolver, só que ele fica pensando tudo que ele tem que fazer, ele fala, não vou dar conta, então é melhor nem relar nisso aqui. Entendeu? Ele trava porque a necessidade dele é de perfeccionismo, perfeição. Se eu não fizer perfeito, então eu não vou fazer, pelo menos não fui eu. E aí é importante o líder saber que cada funcionário, cada perfil tem o seu jeitinho. Então, para um conforme, uma conversa, um feedback precisa ser planejada, precisa ser muito orientada, porque como ele se planeja para tudo, mesmo que ele nem perceba, mas se um feedback for dado de uma forma qualquer, ele vai achar que ele não está sendo respeitado. Então, precisa ter uma conversa de uma forma bem diferente, informal, passo a passo, para ele entender que ele está sendo respeitado. Para um executor, um dominante, pode ser no corredor. Falar, ó, você não fez, falar, ok. Para um influente, você tem que tomar cuidado, porque da forma que você fala, ele pode se sentir magoado. Então, você tem que conversar... Estável, né? O estável. Você tem que conversar com ele para que ele se sinta pertencente à empresa. Ele precisa entender que ele está no processo todo. Então, para cada perfil, tem um como falar. E o tempo. E o tempo. O tempo é muito importante. Você não pode fazer pressão em perfil estável e conforme. Eles travam. Pressionou, os caras Espanou.
Agora, dominante, influente é adrenalina. Ninguém gosta, na verdade, né? Tem gente que gosta da pressão, mas é bem difícil. É difícil você ter alguém que fala, eu tenho prazer em trabalhar sob pressão. Uhum. Mas tem pessoas que se adaptam bem e pessoas que não se O adaptam. influente vai dialogar. Se deu um feedback que seja negativo, ele fala, mas veja bem, ele vai. Um estável, ele já fica mais quieto. Um analista, ele trava. Se você apertar demais, ele vai ficar mudo. Você estava falando assim que a gente consegue avaliar, que a gente consegue entender mais ou menos qual o perfil Você já está avaliando, né? que é a pessoa, né? Na verdade, eu estou fazendo isso há muito tempo. Aí, uma vez esses tempos atrás, eu fui resolver um problema com uma determinada empresa e o cara é amigo meu. E eu já sei que ele é influentaço, o cara. Aí eu falei, velho, eu vim resolver esse problema aqui. Daí ele pegou, entrou lá no computador, mudou lá uma data lá e falou assim, tá resolvido o negócio aqui. Eu falei assim, aí eu já ativei meu dominante, né? Eu falei assim, com base em que você resolveu esse negócio? Não, vai dar tudo certo. Ele falou. Eu falei, você tá influente hoje, hein, cara? Teu lado influente tá alto hoje, hein? Então você acaba entendendo até o modo da pessoa resolver as coisas. Se fosse um conforme, ele já ia pegar um monte de documento, ia avaliar os números ali, enfim. O cara foi lá, mudou o número. Não, agora vai dar certo. Mas ele nem sabia se ia dar certo. Mas deu? Não sei. Sabe-se Deus. Não chegou ainda o resultado. Eu acredito que dê certo porque ele estuda bastante tempo isso, né? É que tem perfis que são intuitivos e perfis que são sensitivos. Como é que explica isso? Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que você vá numa loja de tecidos e você fala assim, eu quero um tecido assim, assim, assim para esse tipo de roupa. E a vendedora te mostra um tecido, só que ela está fechado no plástico. E ele fala assim, tem esse aqui. É bom? É bom. Vai ficar bom? Vai ficar bom. É do jeito que eu quero? Do jeito que você quer. Então, beleza, fechou. Esse é o intuitivo. Ele fala, vai dar certo. O sensitivo é aquele que fala, mas deixa eu relar. Deixa eu pôr a mão. Abre só pra eu sentir. Pra eu ver se é do jeito que eu quero mesmo. E ainda vai levar um restinho de um paninho pra casa pra olhar como que tá na parede. Eu tenho que ver pra crer. Uhum. Pega o intuitivo escolhendo papel de parede. Se o cara fala assim, vai ficar bom, ele leva. O sensitivo, ele põe o papel na parede, ele fala, deixa eu ver se ficou bom. O que você acha? Tirou uma foto, entendeu? Tira uma foto do lado. Assim. Ele quer ter certeza. Então, e aí a importância dos líderes entenderem essas diferenças. Enquanto tem perfis que têm uma resposta rápida, outros, para chegar na resposta, vão demandar muito mais tempo. Então, essa é a pegada. Que não dá para colocar todo mundo na mesma... No mesmo sarrafo. Não dá. E aí, só voltando, você falou lá, como que consegue saber se tá legal ou não tá a empresa, né? Dá para mensurar isso, além dessas conversas que deveriam ser frequentes, também fazer uma pesquisa de clima organizacional. Então, eu tive recentemente uma pesquisa que muita gente reclamou porque o empreendedor tirou as frutas matinais. Teve a mudança de ambiente e aí esqueceu. E na pesquisa, 90% das pessoas falaram que está faltando a frutinha. Algo tão pequeno, mas tinha um valor para esses funcionários tão grande. Legal. E se não fosse através da pesquisa, provavelmente as pessoas não falariam. Ou não chegariam no ouvido de quem realmente ia decidir. Então, para que a equipe fique motivada, para que as pessoas consigam... Eu acredito também muito na automotivação, né? Mas precisa fazer com que as pessoas consigam conversar. Então, essa comunicação sem ter as hierarquias, uma comunicação mais homogênea com todo mundo. Isso é muito importante. E eu já tomei os serviços da Andréa Zen e eu indico para vocês, viu? Que é muito bom mesmo esse trabalho de clima organizacional, que foi o que a gente fez lá, né? Eu achei muito legal. Indico a Andréa Zen para poder fazer aí a pesquisa de clima organizacional da sua empresa. Bacana. Né, Gabi? É isso aí. Mas aí, do lado do empresário e do lado do próprio colaborador, né? É muito importante, então, essa parte do autoconhecimento no âmbito empresarial. Das duas partes, né? Sim. Do lado do patrão e do lado do empregado. Sim. É muito importante ambos se conhecerem a si próprios para poder conhecer o outro também. Isso é essencial, na verdade, mas não é o que a gente alcança, né? Mas pelo menos
na minha opinião, o líder, ele tem que buscar, né? O empresário, o dono da empresa, ele tem que buscar um autoconhecimento, porque o funcionário que ele está contratando pode até não ter isso, mas se ele tiver, ele vai saber lidar com quem não tem. Agora, se eu sou o líder da empresa, eu não tenho autoconhecimento, eu não entendo de pessoas para lidar com pessoas, eu não busco recursos para lidar com as pessoas, a minha empresa vai sofrer. Aí já é uma outra situação, viu, pessoal? Se você é um líder e não sabe quais são os recursos, aí você tem que conversar com a Gabi Arruda. Porque daí você tem que se conhecer a sua criança interior, para daí você começar a dar os outros passos aí no seu negócio. É muito importante isso. Gabi e Andréia. Primeiro, Gabi, agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast Profissão Empreendedor. Foi muito boa a conversa com Já você. acabou? Já acabou. Tá vendo? Eu falei pra Andréia, Senhor. antes, na hora que a Andréia chegou, eu falei pra ela, ó, na hora que você estiver embalando, Acabou. acaba. Acaba. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e sinta-se à vontade a voltar outras vezes porque a casa é sua, literalmente. É verdade. Eu que agradeço, João. Posso deixar um merchanzinho aqui? Com certeza. Quero pedir para vocês seguirem a rede social, Gabi Arruda Oficial. Eu trabalho com pais e desenvolvimento também pessoal, não só em relação à família, mas também a nós mesmos. E agradecer a escuta, né, o tempo dedicado e o convite que você fez aqui pra gente. E tamo junto. Eu que agradeço. Andréia, da mesma forma, agradeço muito a tua participação aqui, foi essencial. E também sinta-se à vontade Obrigada. a voltar outras vezes aqui no podcast para a gente poder debater mais sobre o assunto do mundo corporativo. Eu que agradeço a oportunidade a vocês dois. Foi muito bacana. E acredito que essa nossa conversa, bate-papo, tenha ajudado bastante gente. Obrigada pela oportunidade. Eu não tenho dúvidas, porque é igual eu falo. Cada podcast é uma aula. Que aqui não é bate-papo, aqui é aula. Eu mesmo, eu já conheço sobre clima, já conheço sobre perfil, e eu tive uma aula, aprendi de novo, aprendi mais aqui. Né? É sempre uma outra aula que eu tenho aqui com cada participante que vem aqui falar. Muito Legal. bom. Agradeço demais vocês. Gratidão. Pessoal, e esse foi mais um Profissão Empreendedor. Valeu e até a próxima!